Olá, sejam todos bem-vindos à IFA das Ciências da Natureza. Eu sou a professora Darlinda Monteiro, do componente de Química. E ao meu lado... Olá, eu sou a professora Érica Guimarães, do componente de Biologia. Vamos lá? E agora vamos ler o nosso objeto de conhecimento. Origem da vida e evolução das espécies. Detalhamento: a origem da vida e das espécies a partir dos mitos da Amazônia. E agora? Vamos iniciar a nossa jornada de conhecimento. Então, vocês já se perguntaram como tudo começou? De onde surgiram os animais, as plantas, tudo que existe ao nosso redor? Como é que surgiu? Hoje, nós vamos utilizar então um mito para entender de onde tudo surgiu. E apesar do mito utilizar uma narrativa simbólica, ele é capaz de relacionar como elementos químicos e físicos são capazes, em certas condições, de originar a vida, o componente biológico. E nós vamos, então, ouvir um mito, conhecer um mito sobre como tudo se originou. Isso, Érica. Desde muito tempo, os povos indígenas da Amazônia contam histórias que explicam a origem do mundo e de todos os seres vivos. Uma dessas histórias, Érica, é a lenda da cobra grande, que é uma serpente poderosa e sagrada, que, segundo essa lenda, ela é responsável em criar os rios, as florestas e a vida ao nosso redor. A lenda da cobra grande, ela é mais do que um mito. Ela é uma forma de entender a natureza e a nossa conexão com ela. Vamos conhecer essa história fascinante que inspira respeito e admiração pela força da vida na floresta. Entre as muitas histórias contadas pelos povos da Amazônia, existe essa, a lenda da cobra grande, que fala sobre o nascimento de toda a biodiversidade da floresta. Essa história, ela é passada de geração em geração e revela como a natureza ela foi formada não apenas com força, mas com sabedoria e transformação. E agora vocês vão ficar com a lenda da cobra grande, narrada pela professora Ginanci. Vamos lá? Vamos. No começo de tudo, o mundo era água e escuridão. Nada se movia. Não havia árvores, peixes, pássaros ou gente. Um dia, das profundezas dos rios, surgiu uma cobra gigantesca e sagrada. Seu corpo era imenso e cintilava como se fosse feito de luz e minerais. Essa cobra não era uma simples serpente. Ela carregava dentro de si o poder da criação. À medida que a cobra deslizava sobre a água e tocava a terra em seu corpo encantado, milagres começaram a acontecer. Os igarapés se formaram, os troncos das árvores brotaram da lama, as flores desabrocharam pela primeira vez. Onde antes havia silêncio, surgiram os cantos dos pássaros, o coachar dos sapos e o zumbido dos insetos. Os antigos dizem que a cobra ativou as forças escondidas da terra, como se tivesse iniciado uma grande reação. Uma mudança invisível que transformou o barro em vida,
o som em forma, a matéria em cor. Para os povos indígenas, isso explica como nasceu a biodiversidade. Cada planta, animal ou pessoa carrega um pedaço da energia da cobra, uma centelha da sua criação. Então, gente, a lenda da cobra grande, ela representa a força e os mistérios da água. E na química, a água é a substância indispensável para todos os seres vivos. Além disso, a água, ela é chamada de solvente universal, porque ela consegue dissolver uma grande variedade de substâncias, tá? Como os sais, os ácidos e as bases. E os rios, além de água, também eles contêm sais minerais, e esses sais minerais, eles estão dissolvidos. Que sais minerais são esses que eu encontro tanto nos rios como no mar também, né? São os íons de cálcio, de magnésio, de sódio e potássio. Eles só conseguem estar dissolvidos, gente, graças ao poder solvente da água, tá? Então, a água, ela consegue dissolver quase tudo, quase. Acho que grande parte das substâncias presentes ela consegue dissolver, tá bom? Outra coisa que também a gente pode encontrar na água que está dissolvido são os gases, tá? E que gases são esses? São dois gases bem importantes, o gás oxigênio e o gás carbônico. Esses gases, eles têm algo muito importante, tá? Porque é a partir dele que existem as vidas, né? Os seres vivos, principalmente aquáticos, eles vivem por causa desse gás dissolvido, que é o gás oxigênio. Além disso, gente, além das características da água, também eu quero falar aqui das características físico-químicas referente ao pH, tá bom? O pH, dependendo do meio, ele pode ser um pH ácido, ele pode ser um pH neutro ou ele pode ser um pH básico, tá? Então, a água ela pode ter esses três tipos aí de pH. Agora, é bem interessante isso, que quando o pH ele é maior que 7, significa dizer que a água ela é ácida, tá? O que quer dizer isso, né? Ácida. Desculpa, aqui é menor, né? Menor que 7. Então, quando o pH é menor que 7, a substância que é água, ela é ácida. Ser ácida significa dizer que aquele meio ali pode estar poluído. Alguma coisa está poluindo aquele meio e está fazendo com que essa água se torne ácida. Quando o pH é igual a 7, a gente diz que a água ela é pura, né? Ela nem é ácida, nem é básica, ela está em condições favoráveis, né, a toda a vida, o ser vivo aquático ali. E quando o pH for maior que 7, agora sim, né, o meio é considerado básico, tá? E aí, gente, é um indicador de que essa água, ela está também poluída, ela pode estar com excesso de sabão ou também uma concentração muito grande de sais, ok? Além disso, observe aqui que eu quero falar um pouco da composição química nos rios, né? Dessa água, que a gente viu que ela foi importante, né, Érica? Exatamente. No momento que a cobra grande começou ali a sair, né, das profundezas, tudo foi criado e uma das coisas mais importantes que foi criado
foi a água, né? Sim, que da água, na verdade, surgiram todas as coisas, né? A cobra grande, ela veio dessas águas. Então, ela mostra que a gente tem uma relação fundamental da água no surgimento da vida e de tudo que existe. E como é composto, então, né, a química dos nossos rios, professora Darlinda? Bem legal. Então, gente, não é só de água que os nossos rios têm, tá? Não é só de hidrogênio e de oxigênio, não, tá? Além da água, tá bom? A gente também pode encontrar outros componentes químicos. E esses componentes químicos, eles estão totalmente dissolvidos, tá? Que são os minerais, que são compostos orgânicos e que também são gases dissolvidos. Os minerais que a gente encontra nos rios é o cálcio e o magnésio, o sódio, o potássio, o cloreto, o sulfato. E os compostos orgânicos são aqueles compostos orgânicos que caem das folhas, dos galhos, das árvores, tá? E eles entram ali na nossa região, viu, Érica, que dá cor aos nossos rios. Além disso, também nós temos a influência, né, do pH, que eu acabei de falar para vocês sobre o pH, que é super importante, e também da condutividade elétrica, da turbidez e também a saúde do ecossistema aquático. Então, todas essas propriedades físico-químicas, elas influenciam, né, no meio ali, no ecossistema aquático, tá bom? E agora a gente vai ver uma relação, né, uma conexão desse mito da cobra grande com a biologia, aqui com a professora Érica. Vamos lá? Vamos lá. Então, conexão do mito da cobra grande com a biologia. Quando nós paramos para analisar, a gente está falando de água, não é mesmo? E qual é a importância da água? Vamos visualizar, vejam só, o nosso planeta. Olha a quantidade de água que nós conseguimos perceber. A água é o que faz com que o nosso planeta seja como ele é. E ela tem aproximadamente, o nosso planeta é cerca de 70% formado por água. Como que a gente entende essa proporção? Pensem em uma pizza e dividam essa pizza em 4 pedaços. Vamos tirar um desses 4 pedaços da pizza, tiramos um pedaço. Esse pedaço que tiramos é a quantidade de terra que existe. E todo o restante, os 3 pedaços, que a gente pode chamar de 3/4 do nosso planeta Terra, associando, é o que nós temos de água. Então, ela é uma grande porção do nosso planeta. Então, a água, ela tem essa importância, né, para a realização de processos vitais, que são aqueles processos que estão relacionados com a existência de vida, pois o nosso planeta Terra, ele é o único, até então, né, que abriga a vida em toda a sua complexidade e biodiversidade. Vejam só, quantos animais, né? Quantas formas de vida, alguns vocês podem até reconhecer, não é? Já podem ter visto em alguns lugares, podem fazer parte do meio de vocês. E quem permite a existência de todas essas formas de vida é o nosso componente de água. E a água, ela exerce variadas funções nos seres vivos. Ela é o que permite também, né, que o nosso organismo ele funcione. Vamos ver, então, esse componente de água nos seres vivos? Quanto, né, a quantidade de água, vamos utilizar um ser humano como exemplo. Vejam só aqui na nossa imagem. O ser humano adulto, ele tem cerca de 60% de água, mas essa quantidade, ela pode variar de acordo com a idade desse indivíduo. Em bebês, por exemplo, essa quantidade de água pode chegar até 84%. E ao longo da nossa vida, essa porcentagem vai diminuindo. Num adulto, em média, 60%. E quando a gente vai atingindo uma maioridade, lá, né, os idosos, essa quantidade vai diminuindo. E vejam só a quantidade de água nos
diversos órgãos que existem. Vamos destacar vamos destacar os pulmões, vejam só a quantidade de água, o fígado e os rins. Eles apresentam a maior quantidade de água entre os órgãos aqui listados, cerca de 86%. E quem é que está apresentando a menor quantidade de água? Identificaram aí? Isso mesmo, são os ossos, eles apresentam cerca de 22%. É uma quantidade muito baixa, pois eles têm a função de sustentação de todos os tecidos e o nosso organismo como um todo. E como que essa água ela atua para auxiliar no funcionamento do nosso corpo em cada um desses órgãos? Vamos então ver a importância da água nesses órgãos. Pronto, nossas funções da água. Então, a nossa água ela vai atuar como um solvente, onde todas as substâncias, vitaminas e minerais, eles vão estar, então, aí dissolvidos no nosso corpo. Como essas substâncias, vitaminas e minerais estão dissolvidos, a água ela serve como um transporte de nutrientes, oxigênio e sais minerais para as nossas células. Da mesma forma, então, que essa água ela vai participar em processos fisiológicos, que são processos de digestão, entre outros. Vai, então, também auxiliar na eliminação de substâncias tóxicas. Vejam só, quando a gente se alimenta, o nosso corpo aproveita aquilo que é necessário, mas também tem uma parte disso que precisa ser eliminada, pois não pode se acumular no nosso corpo. E essas substâncias, a gente diz que elas são tóxicas e, por isso, a água auxilia, então, nessa eliminação do nosso corpo. A água, ela também vai atuar como proteção de algumas estruturas do corpo, por exemplo, nas nossas articulações, elas são encontradas, e além disso, ela também vai atuar na regulação da temperatura corporal. Quando nós estamos com muito calor, o que acontece com o nosso corpo? A gente sua, e essa é uma maneira, então, do corpo se resfriar, que a gente não superaqueça, e é por isso, então, que ela também nos ajuda com essa regulação da temperatura corporal, certo? Então, Érica, quantas informações, da importância dessa água. E aí, gente, a lenda da cobra grande, que é o espírito dos rios, representa o equilíbrio, e a força da água. Quando os humanos poluem e destroem a floresta, ou desrespeitam os rios, o equilíbrio químico é quebrado. E aí a cobra pode se revoltar, levando à ocorrência de enchentes e até destruição. Assim, a lenda ela funciona como uma metáfora poderosa para a importância da conservação da água, já que ela é um fator fundamental para a existência de vida. E o papel da química na compreensão e proteção desse recurso sagrado. Os rios, eles são vida, Tudo depende dos rios. É dos rios que a gente tira nossos alimentos, a nossa água, e serve como meio de locomoção e também serve como alguns ribeirinhos ganham, algum dinheiro, uma renda extra com os rios. Então, o que a gente pode perceber é que os rios eles têm esse papel fundamental. Então, há uma necessidade grande da gente fazer então a conservação dessas águas, porque veja um ambiente que estava aqui anteriormente, não era um ambiente bonito? Era um ambiente preservado que possibilitava a vida em toda a sua grandiosidade. Só que quando esse fator água ele não é cuidado da maneira correta, olha como pode ficar a nossa região. E o homem, ele está interferindo no equilíbrio, sabe,
dos nossos ecossistemas e do nosso planeta como um todo. Por exemplo, através dos desmatamentos. Vejam só, onde antes aqui a gente tinha uma floresta toda preservada, agora a gente vê uma floresta devastada. Olha esse cenário que nos remete o quê? A morte. E nós somos vida. Então nós temos que preservar e conservar a água. Alguns outros fatores que podem ocasionar, que vão ser levados de acordo com essa devastação, é quando ocorrem chuvas intensas, por exemplo. É verdade, Érica. Isso é ocasionado devido às mudanças climáticas. O nosso planeta está aquecendo. Então, quando chove muito, em um curto período de tempo, o que acontece com o solo? E os sistemas, eles não conseguem absorver ou escoar toda essa água. E aí isso leva o quê? Um acúmulo de água na superfície. E no caso do desmatamento, como o professor acabou de dizer, com menos vegetação, como a gente pode perceber aqui, o solo ele perde sua capacidade de reter água. Isso vai aumentar o escoamento superficial e a velocidade com que a água chega aos rios, favorecendo o transbordamento. E agora a professora Érica vai continuar falando desses fatores que são causados tanto por fatores internos como externos. Vamos lá. Isso mesmo. Então, o que a gente percebe é que o nosso planeta, ele está enfrentando riscos para manter a vida pulsante. E alguns desses riscos estão aqui representados, que são, por exemplo, a perda de biodiversidade, porque quando ocorre a poluição aquática, então esses corpos d'água, eles ficam então prejudicados. E quando ela está poluída, ela coloca em risco toda a vida que ali se encontra, o que pode levar à extinção de espécies e comprometer um ecossistema como um todo, pois todos os itens que compõem aquele ecossistema, eles contribuem para o equilíbrio de todo aquele ambiente. Além da perda de biodiversidade, nós temos a eutrofização. A eutrofização é quando ocorre a poluição das águas com uma sobrecarga de nutrientes. Como isso pode ocorrer? Quando há, por exemplo, despejo de esgotos domésticos, ainda esgotos industriais, que vão ocorrer um aporte muito grande de nutrientes nesses corpos d'água e vai levar, então, a uma proliferação exagerada de algas que ali se encontram. Vejam na imagem como está tudo verde. Quando ocorre esse tapete de algas, pensem só, não vai mais conseguir entrar os raios solares lá para o interior. Se não entra a luz, vai comprometer a fotossíntese de alguns organismos. Se a gente não vai ter mais fotossíntese, o que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade de oxigênio dentro dessas águas, podendo levar, então, ao comprometimento desse ambiente e dos seres vivos que ali dependem como um todo. Além disso, ocorrem também alterações no ciclo hidrológico. Com as mudanças climáticas, então, o que vai acontecer que a gente percebe? Às vezes, períodos de seca muito longos e períodos de chuvas mais curtos. Então, a gente percebe essa alteração no ciclo hidrológico que vai comprometer todas as formas de vida em todos os ambientes. Na água, também lá na parte da terra, que dependem daquele aporte das chuvas, bem como nós somos afetados com essas alterações no ciclo da água. Um outro risco também envolvido é a poluição da cadeia alimentar. Uma vez que essa água ela está contaminada, os seres vivos, como os peixes que servem de alimento para a gente, eles estão se alimentando daquela água contaminada. E, por sua vez, se nós vamos consumir esses peixes, essa contaminação está vindo para a gente também. Bem como essa água contaminada, ela pode ser também utilizada para irrigar a pecuária e a agricultura, gerando um comprometimento de tudo aquilo que vai servir de alimento para nós no final.
Temos aí, por último, as mudanças climáticas, que já falamos um pouquinho, que é justamente essas alterações que ocorrem no ciclo do clima, que a gente vê períodos muito longos de seca, essa escassez de água, e quando chega a chuva, é um período muito curto que não é o suficiente, não é o necessário, gerando um desequilíbrio no ecossistema como um todo. Então, agora a gente viu, né, esses riscos que o nosso planeta ele está enfrentando para manter o quê? A vida pulsante, uma vez que todos dependemos dela para sobreviver, para permitir a nossa existência. Isso mesmo, viu, Érica? E para muitos povos indígenas da Amazônia, a origem da vida está ligada aos mitos, né? São histórias sagradas, passadas de geração em geração e que explicam o surgimento dos rios, dos animais, das plantas e dos seres humanos. Cientificamente, entende-se que a vida ela surgiu há cerca de 3,5 bilhões de anos a partir de moléculas orgânicas simples que se organizaram em estrutura cada vez mais complexas. Experimentos como o de Miller e Urey, eles demonstraram que com a presença de água, gases e descargas elétricas era possível formar aminoácidos, que seriam, né, os blocos da vida. A água, por exemplo, ela é chamada, né, de solvente universal, pois permite que as reações químicas ocorram. Como a água é importante, né, gente? E agora a gente vai aqui para o mapa mental. Observe esse mapa mental. Ele vai nos mostrar, gente, uma conexão entre os saberes tradicionais, né, dos povos amazônidas, com um olhar científico da química, tá? Sobre a origem da vida. Aqui nesse tópico, mitos da Amazônia, ela representa o que? A criação dos rios e uma ligação também entre os seres humanos e a natureza. Nos mitos amazônicos, nós explanamos, né, uma narrativa que foi a lenda da cobra grande. Tá? E aqui nessa conexão da visão da química, foram destacados os aspectos dos componentes químicos da água, né? E também dos elementos básicos para a vida, como carbono, hidrogênio, oxigênio. E também das condições físico-químicas que favorecem o surgimento da vida. Aí foi citado o pH. E aí, o que tem elementos em comuns, né? O que é o elemento em comum entre eles? Que é bem interessante, não sei se vocês perceberam durante a nossa aula, que foi o reconhecimento da importância da água e da relação com a natureza. Então, agora, nós vamos ver a relação desse mito da Amazônia com a visão da biologia, né, que é o estudo da vida. Esse mito da boiúna, ele está profundamente, vejam só aí na coluna, né, dos mitos da Amazônia, ele está profundamente enraizado na cultura indígena da região. E ela oferece, então, um olhar fascinante sobre a relação entre o homem e o ambiente natural, bem como reflete sobre questões de conservação ambiental e a preservação da cultura e tradição indígenas. Além disso, em algumas versões do mito, a cobra grande, ela tem filhos que são capazes de se transformar em cobra e em seres humanos, que são o Honorato e a Maria Caninana. E ainda em outras versões, o mito da cobra grande está relacionado, né, com o ciclo mítico de como surgiu a noite, onde a cobra grande ela liberou a noite e a noite ela transformava animais em outros seres. Essa relação, nessa abordagem de transformação que é apresentada no mito, a gente pode relacionar com o aspecto da biologia.
E esse aspecto é o princípio da seleção natural de Charles Darwin e Alfred Wallace, que propuseram em 1859. O que esse princípio da seleção natural diz para a gente? Ele fala que os seres vivos, eles dependem do meio, daquele meio. Em que sentido? Que o meio ambiente, ele seleciona aqueles indivíduos que são mais aptos, ou seja, aqueles que estão mais adaptados àquele ambiente. Então, aqueles que têm maior capacidade de se alimentar, de sobreviver àquelas condições do ambiente, eles então vão ter a capacidade de levar essas características adiante, ou seja, eles vão continuar, vão permanecer, em detrimento daqueles que não apresentam essas características que são favoráveis naquele meio. O que pode acontecer? Eles vão deixar de existir. Por exemplo, os dinossauros, eles já não existem mais, não é mesmo? Por conta de eventos naquele momento em que levaram à extinção desse grupo. Então, dessa forma, nós relacionamos o mito da Amazônia com esse princípio da seleção natural. E ambas as abordagens, elas mostram para a gente a intrínseca, ou seja, essa relação próxima do meio ambiente com os seres vivos, o que nos leva nessa importância da gente conservar a natureza como um todo, as nossas águas, já que dependemos dela para a nossa sobrevivência, e ela realiza diversas funções no nosso corpo. Não é mesmo, Darlinda? É verdade. E essa comparação, né, da lenda da cobra grande com a preservação dos nossos rios e da nossa natureza, que a gente possa refletir sobre isso e lembrar que também nós fazemos parte desse planeta e que também é uma obrigação nossa, né, preservar. Tudo bem? E assim a gente termina a nossa aula de hoje.